O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa segunda semana do tempo da Páscoa, o Evangelho diário vai ser sempre o discurso, a conversa de Jesus com Nicodemos. E é muito mais um grande discurso de Jesus do que propriamente uma conversa. Mas nós ouvimos esse Evangelho no tempo da Quaresma. Agora nós o ouvimos de novo no tempo da Páscoa, só que agora à luz de uma outra realidade. Não mais da realidade necessariamente do enfoque primeiro da necessidade da conversão, mas agora, uma vez que estamos no tempo da Páscoa, à luz do sacramento do batismo e do dom do Espírito Santo, à luz da renovação de todas as coisas que se dá e acontece pelo dom da fé. Então nós temos aqui um homem, o nome dele é Nicodemos. São João apresenta dizendo que ele era chefe dos judeus, do grupo dos fariseus, portanto um notável de Israel. Entre os notáveis de Israel, entre os fariseus, Nicodemos era o notável, portanto uma das personalidades mais importantes da sociedade judaica para o povo de Israel. Jesus mesmo vai dizer que ele é mestre em Israel, portanto o homem responsável por ensinar a fé e interpretar a fé para Israel. E Nicodemos aqui está num primeiro passo que precisa acontecer com todo mundo que vai ter a fé, que é uma fé da dedução, é uma fé que encontra argumentos. Nicodemos está naquela fé que nasce, que brota em toda pessoa que tem bom senso, em toda pessoa que tem algum tanto de bom senso com humildade. Quando então ele procura Jesus e diz: Senhor, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Portanto, Nicodemos aqui deu esse primeiro passo importante, ele deu o braço a torcer, como a gente diz. Então ele tem acompanhado Jesus, ele está ouvindo as notícias, então só pode ser amigo de Deus, só pode ser profeta no mínimo. Então o primeiro grau da fé, meus irmãos, e a fé nasce, brota da dedução. Nicodemos está juntando as coisas, Nicodemos está fazendo uma leitura de coisas visíveis, e da leitura das coisas visíveis começa a brotar a fé em Nicodemos. Isso não é o suficiente, isso não é tudo, mas isso é o início. Sem isso não existe a fé. Portanto, a gente tem sempre que pedir a Deus um dom, o dom da humildade. Veja onde é que começou a fé em Nicodemos. Ninguém pode, e melhor, a frase começa dizendo de fato, ou seja, mesmo que eu queira, não posso negar. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. A humildade, meus irmãos, e deixar de ser teimoso, a humildade que nos faz deixar de ser
burros. Nós estamos rodeados de gente burra. E a igreja está infestada de gente burra. Burra porque orgulhosa. A vida, ela é muito clara em algumas coisas. Você pode ver que todo mundo que se atrasou na vida, se atrasou por quê? Muitas pessoas estão atrasadas na vida, se atrasaram na vida. Porque o pecado rouba tempo. O pecado faz a pessoa passar do tempo. Então já era para ter virado homem, é adolescente ainda, né? Já era para estar em determinados estágios e etapas. Tem gente que ficou para trás por causa do pecado. E isso é fruto de uma burrice, que vem de uma falta de humildade. A pessoa luta contra o óbvio. A pessoa luta contra o óbvio. Porque a bênção de Deus e a fé, meus irmãos, acontece, num primeiro momento, dentro das regras da vida, dentro do óbvio da vida. De fato, esse Jesus não é qualquer um, porque para fazer o que ele tem feito, né? Veja, é óbvio. As consequências do pecado são óbvias. As consequências de dormir até tarde e não gostar de trabalhar são óbvias, não é isso? É óbvio que determinadas atitudes vão trazer determinadas consequências. É óbvio que determinados comportamentos, gostos e permissões que a gente vai dando vai afundar esse casamento. É óbvio que do jeito que isso aí está indo vai dar ruim. É óbvio. Mas o que é que faz o ser humano não enxergar o óbvio? A falta de humildade. E a falta de humildade, ao mesmo tempo que produz alguém capaz de debater tudo, discutir tudo, produz uma pessoa burra, que não enxerga o óbvio. E a fé, meus irmãos, não é uma maluquice. A fé, ela brota de uma obviedade. Eu não gosto muito desse negócio de igreja, eu não gosto de... Assim diz a pessoa que tem problema, dívida, está tomando um monte de antidepressivo, não sabe se quer viver, não sabe se quer se pendurar numa corda, não sabe o que quer, não sabe o que gosta, ninguém aguenta mais ele. Pessoas teimosas. E a teimosia, muitas vezes, nos parece um ato da inteligência, porque todo teimoso sabe conversar bastante, né? Todo teimoso sabe questionar tudo. Você fala, nossa, ele é até inteligente. Não, a teimosia muitas vezes é simplesmente uma burrice, filha do orgulho, da vaidade, da presunção. A pessoa não vê o óbvio, que ele está ficando doente, que ele está atrasado, que está todo mundo sendo abençoado menos ele, que toda a família está vivendo melhor que a dele. É uma teimosia. E essa teimosia é porque falta humildade. Então, Nicodemos está tendo um primeiro gesto muito importante na vida, a humildade. De fato, Senhor, ninguém pode fazer o que você faz, a não ser que Deus esteja com ele. Então sabemos que tu vieste da parte de Deus. Acontece que Jesus é muito mais do que um profeta que veio da parte de Deus, no sentido de ser um homem ungido, carismático, abençoado. Nicodemos precisa dar um outro passo agora, dentro desse primeiro passo da fé. Mas sem esse primeiro passo, a gente não dá o segundo. E sem essa primeira virtude, a gente perde tudo. Muitas pessoas voltaram atrás na fé. E por que é que voltaram atrás na fé? Porque em algum momento começaram a ficar teimosas. Por quê? Porque perderam a humildade. Na vida a gente não anda pela nossa própria cabeça. Na vida a gente não anda baseado nos nossos eu acho, eu penso. Porque quem eu acho, geralmente quem diz muito eu acho não encontrou nada até hoje. Na vida a gente é guiado pela voz de Deus, pela voz da palavra, pela voz da igreja, pela voz de quem a gente reconhece como mestre. Nicodemos, que é o mestre de Israel, chega diante de Jesus, que é um rabi, um mestre, um catequista, vamos colocar assim, que veio lá de Nazaré da Galileia, veio lá do interior. E Nicodemos, o mestre de Israel, chega diante de Jesus e diz assim, Rabi, que significa mestre. Portanto, na nossa vida muitas vezes nós reconhecemos pessoas que na nossa vida ocupam um lugar de mestre, um lugar de sabedoria, uma voz de sabedoria. Mas a teimosia pode nos fazer perder tudo. E mesmo depois de um caminho de fé,
começa o eu acho, o eu penso, eu não sei se é bem assim também, porque se fosse ver. Rabi. A gente não dá o passo na fé, a gente não reconhece a fé, não vive a fé, quando a gente não tem um rabi, quando a gente não tem um mestre. E por que a gente não aceita ter um mestre? Por que a gente vive como se não tivesse um mestre, quando às vezes a gente tem? Por que é tão difícil para a gente partilhar, abrir o coração, levar a sério, ouvir quem é mestre? E aí de novo a falta de humildade, que daí então muitas vezes se reveste em algo bonitinho, chamado timidez, em algo bonitinho, chamado vergonha, em algo bonitinho, chamado medo. Essas são as roupas bonitinhas que a vaidade veste. Essas são as roupas bonitinhas, né, que a autossuficiência veste. Nicodemos foi humilde, Jesus é mestre, e ele foi conversar com Jesus à noite e levou uma aula que vai durar a semana inteira no Evangelho de cada dia, sendo que ele, Nicodemos, também é um mestre. Mas veja, a humildade de um homem ouvir o discurso de outro, a humildade de um homem de ir fazer perguntas, a humildade de um homem de ir sentar com alguém, não para ensinar, mas para conversar e quem sabe mais ouvir do que falar. E se nós não temos isso, a gente fica para trás na vida, fica para trás na fé. Então Nicodemos foi, pelo menos, humilde, juntou os fatos e as obviedades. Rabi, sabemos que você veio da parte de Deus. Não é normal, não é humanamente explicável, tem algo do Espírito Santo com você, porque ninguém faz o que você faz se não tem o Espírito Santo, se não tem Deus, né? Se não veio da parte de Deus. Jesus gostou de Nicodemos, Jesus simpatizou com esse homem, que também está exercendo aqui um ato de coragem. Por que Nicodemos foi falar com Jesus à noite? Porque Jesus era já um personagem controverso e polêmico. Jesus já era motivo de amor e ódio, como tudo aquilo que de fato é de Deus, como tudo aquilo que de fato não é só um esforço da bondade humana, mas tem algo que comunica verdadeiramente o Espírito Santo. Jesus era já amado e odiado. Jesus não era neutro. As pessoas não conseguiam ser neutras diante de Jesus, como tudo aquilo que tem de fato a unção de Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus já tinha o carinho, vamos dizer assim, né, o apreço, a admiração das multidões, do povo, Jesus também já era tido por maluco, por picareta, por endemoniado, por exagerado e por um monte de coisa, por um monte de gente também. E aí, os fariseus, de modo especial, não gostam de Jesus. Mas Nicodemos foi despertando dentro de si, né, por graça de Deus, e como fruto da sua humildade, a fé. E ele quer muito conversar com Jesus. Muito conversar com Jesus. Então ele vai, diz a palavra de Deus, né, no meio da noite, muito tarde ele foi procurar Jesus. Por que ele foi à noite muito tarde? Porque ele não queria ser visto por ninguém. Então, por um lado ele foi corajoso. Ele sabe que esse ir conversar com Jesus, se a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a G e a Lu ficar sabendo, meu filho, se o Creito, o Bio, o Buio, sabe, o Enzo ficar sabendo, o Tião ficar sabendo, nossa Senhora, vão grudar na alma dele. É por isso que ele vai à noite, porque ele está dando um passo de fé na vida dele, mas ao mesmo tempo está sendo corajoso, ao mesmo tempo não está pronto e está sendo um pouquinho covarde. Veja, se ele tivesse já de fato convicto da fé, ele não tinha ido no meio da noite, ele tinha ido à tarde, ele tinha ido em qualquer momento, como todo mundo que se posicionava por Jesus. E aqui está um ponto, meus queridos, a gente sabe que a gente ainda não deu o passo da fé, a gente ainda não fez essa passagem, essa Páscoa, quando a gente ama Jesus, gosta de Jesus, mas ninguém pode saber.
Quando a gente gosta de Jesus, é simples. Ah, você estava lá na igreja? Ah, você foi em tal coisa? Ah, você está ouvindo isso aí? Aí você fala, não. Às vezes eu vou. Às vezes não, você vai todo dia. Na vez em quando eu escuto esse negócio. Na vez em quando nada, você escuta o dia inteiro. Peguei para ler ali, mas nem vi ainda. Parece que já está quase terminando o livro. Como é que fala para o outro? Fala para quem está falando, faz assim. Fala, vira homem, rapaz, engrossa a voz, que covardia. Então veja, muitos de nós, meus irmãos, temos um carinho por Jesus, gostamos de Jesus, mas aí o nosso Jesus está onde? No meio da noite. Nicodemos não tem Jesus durante o dia. Nicodemos quer, mas tem medo dos outros fariseus. E isso aqui bloqueia o processo de fé. Nicodemos, você acha então que você vai ficar ouvindo Jesus, conversando com Jesus, que Jesus vai ficar te atendendo, sabe? 10 para meia-noite. Se toca, filho. E o bom mesmo da coisa estava quando Jesus estava nas planícies com as multidões, estava quando Jesus ia pregar no pátio, no átrio do templo. Cadê o Nicodemos nessas horas? Sempre pelos fundos, escondidinho, pegando só o restinho das coisas. E agora Nicodemos querendo desfrutar desse Jesus sozinho, na área VIP, atrapalhando o sono de Jesus. Se toca, feio. A fé precisa vir para a luz. A fé precisa vir para o comunitário, a fé precisa vir para aquilo que todo mundo faz, para aquilo que todo mundo vive. Então a fé começou em Nicodemos, mas não está pronta. E é por isso então que Jesus, que gostou de Nicodemos, vai dizer no versículo 3, Jesus respondeu a Nicodemos, em verdade eu te digo, Nicodemos, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nascer do alto, veja, todos nós já nascemos aqui de baixo, né? Todos nós já nascemos da carne e do sangue. Todos nós já nascemos do humano. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, se não nascer do alto, do céu, se não reiniciar a vida no céu, no Evangelho. E esse, meus irmãos, é o segredo da vida, essa é a fonte da cura. A grande maioria das pessoas, e talvez sempre tenha sido assim, e isso pareça ser mais evidente hoje em dia, porque hoje em dia se fala mais dessas coisas. A grande maioria das pessoas carrega traumas, recalques e repete comportamentos. Talvez sempre tenha sido assim. Mas hoje em dia isso é tão visível, talvez porque hoje em dia se fala muito mais, como por exemplo, sobre saúde mental, a palavra psicólogo deixou de ser palavrão, né? Então muitos preconceitos foram quebrados. Mas a verdade é que a gente percebe, porque se fala sobre, e as próprias pessoas falam disso de si mesmas. Todo mundo tem trauma, tem recalque e repete comportamento. De pai, mãe, avô, é a cópia mal feita da família. E chega em algum momento, atualiza tudo aquilo que praguejou, odiou e sofreu, vai lá e faz igual. E esses ciclos vão se repetindo muitas vezes, né? E essas dores emocionais, essas dores psicológicas, esse não rompimento com os defeitos do meu pai, da minha mãe, da minha história, esses fatos da nossa infância, início de adolescência, juventude, que daí nos condicionam para o resto da vida. E às vezes a gente até acha de onde é que veio então essa depressão que ninguém cura. De onde é que vem então esse medo exagerado que te rouba a vida? De onde é que vem então essa inclinação para o álcool, para a droga? De onde é que vem essa dificuldade com a fidelidade e de vez em quando é um adultério, é uma traição? De onde é que vem esse jeito promíscuo que nem combina mais com a idade que a pessoa tem? E aí às vezes a gente até consegue achar lá na história e a gente tem uma fixação, uma tara para descobrir se a gente foi rejeitado na barriga da mãe da gente. Quando a gente era pequeno, qual filho era o preferido? Não é assim? Lá na nossa infância, no sítio, qual netinho ganhava o pedaço de bolo maior da vovó? A gente tem uma tara, uma fixação por voltar no tempo e encontrar, eu sou assim por causa disso aqui, ó. Eu sou assim por causa disso aqui. Eu sou assim por causa daquela pessoa. E sim, pode ser que sim. Pode ser que sim. O que cura isso então, minha gente?
entender a nossa origem, nascer do alto. E esse é o problema das pessoas que sofrem, fazem sofrer. E essa é a tragédia, talvez, de boa parte, para não dizer a maioria das pessoas que comungam o corpo de Cristo. Elas não são nascidas do alto, elas são nascidas do trauma. É porque quando eu tinha 7 anos, me trancaram num quarto escuro com um gato miando, padre. Foram jogar bola lá fora e me deixaram até minha mãe voltar de noite. Então hoje, eu tenho 70 anos de idade, não consigo apagar a luz para dormir. E todos nós vamos encontrar alguma coisa na nossa vida, em um dia determinado, um fato ou uma época da nossa vida, que nos machucou, que nos humilhou, que fez algo de ruim conosco. E o que cura isso? Só uma coisa cura o nosso passado. Só uma coisa cura as nossas feridas. Só uma coisa: Deus. Só uma coisa, só uma experiência, que se chama batismo no Espírito Santo. Só, mais nada. Tudo que não é isso, anestesia. Tudo que não é isso é bengala, muleta. E bengala e muleta têm sua utilidade, não é verdade? Mas só Deus cura. Só o batismo no Espírito Santo cura. Só o tomar posse de uma verdade. É preciso nascer do alto. Eu não nasci da falta de juízo do meu pai. Eu não nasci do dia em que o titio entrou no quarto, foi abrir na casa. Eu não nasci daquela época onde não tinha nem o que comer dentro de casa. Eu nasci do alto. A nossa vida começou em Deus. E o demônio, pai da mentira, faz a gente ter a nossa origem onde? Na carne, na dor, no pecado, no erro, na injustiça. Vai morrer reclamando, minha irmã, vai morrer reclamando. Nascer do alto. Padre, porque eu acho assim, que eu nunca tive uma figura masculina na minha vida. Isso é um dado histórico, você não teve uma figura masculina na sua vida. Mas você nasceu do alto, não nasceu da ausência de um homem. Nascer do alto, meus irmãos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nascer da palavra. Então já deu de ficar olhando para a gente mesmo, já tá bom isso aí, de ficar olhando para a gente mesmo e encontrar no cronológico, no tempo e na história, a nossa origem. Porque quem tem sua origem nesse cronológico aqui, vai viver aqui, pastando, sofrendo. Ou quem foi um tanto quanto mais abençoado na vida, muitas pessoas talvez não carreguem tantos pesos e fardos, foram mais protegidas e mais bem cuidadas, mas também vão passar essa vida aqui, sem desfrutar o melhor da fé e o melhor de Deus. Porque a verdade de todos nós, daquele que foi mais protegido, preservado e cuidado, como daquele que foi mais ferido e machucado, é que ambos nasceram de Deus, nasceram do alto, do desejo de Deus, e pela fé e pela conversão podem nascer do alto. Porque se tem gente que, por causa das circunstâncias da vida, é muito ferido, machucado e sofrido, tem gente que por circunstâncias da vida, mas porque ainda também não nasceu do alto, é egoísta, mesquinho, orgulhoso, avarento, passivo, indiferente. Quantas pessoas boas a gente conhece, maravilhosas, que não prestam para absolutamente nada. Eu acho que é a coisa que mais às vezes revolta ou até dá raiva. A gente vai conhecendo pessoas maravilhosas, mas elas nunca estão disponíveis. Maravilhosas, pessoas que têm e tiveram, por graça de Deus, educação, cultura. Pessoas que têm humanamente capacidades, mas elas não estão disponíveis. Porque assim como o que está caído na sarjeta do pecado, ele também não entende que ele nasceu do alto. Aí ele olha para a vida dele e amarra a vida dele num nascimento cronológico. Então ele vive para honrar o sobrenome, o patrimônio, a herança, e ser rico, e ser feliz. E o projeto maior da vida dele é aquela música meio velha já do Luan Santana.
Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Medíocre, raso, tacanho. Porque também não nasceu do alto. Tem gente que é um amorzinho, tem gente que é queridinho, tem gente que é cheirosinho, mas também não nasceu do alto. Pergunta para quem está do seu lado: você nasceu do alto? Você nasceu da onde você nasceu? Fala assim: eu nasci dos traumas, eu sofri tanto nessa vida. De onde é que nascemos? Então, Nicodemos, querido, em verdade eu te digo, tem que nascer do alto. Por quê? Olha lá. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Meu querido, minha querida, quando a gente vê o reino de Deus, a gente se encanta, a gente se inflama. E para mexer os pés, é preciso ver. Você vai onde você está enxergando, você vai onde você está olhando. Não foi assim que você arrumou a sua mulher? Que você arrumou o seu marido? Não foi assim, vocês dois, 30 anos de casado? Eu tenho certeza. O senhor viu primeiro, não foi? É porque o senhor viu, o senhor foi lá, não é isso? É assim que você casou. Você viu, e por isso você foi atrás, você mexeu os pezinhos. Não é, os casados aí? Você olhou e falou: olha, legal, pessoa boa, tem seu charme, tem seu jeitinho, tem suas qualidades, tem suas virtudes. Vou lá conversar com ela. Mandar um zap naquele tempo dos... Aqui não tem ninguém que mandou zap para ninguém, não. Nossa senhora, né? Tinha nem telefone, né? Fazia o que, Maurício? O que começou a fazer? Mudou a rua de voltar do serviço para passar na frente da casa? Era assim, né? Tinha que mudar a rua, de mudar uma coisa. Mas enfim, você entendeu. Porque viu, foi. E olha o que está dizendo então Jesus para Nicodemos: amigo, se você não nascer do alto, se você não colocar a tua origem e o teu destino em Deus, você não vai ver o reino de Deus. Quantas pessoas, tristemente, seja pela dor, seja pela sua mesquinhez, não veem o reino de Deus. Não vê. O reino de Deus, que é o próprio Jesus, feito homem no meio de nós. Mas o reino de Deus, meus irmãos, que são as coisas de Deus acontecendo, nos solicitando, nos convidando, nos chamando. O reino de Deus. Tem gente que não vê, tem gente que não enxerga, não vê a vida de um jeito espiritual, de um jeito sobrenatural. Porque tudo na vida é assim. Você olha e fala: nossa, que bonito, eu queria participar disso aí também. Como é que faz? O outro olha para a mesma coisa e fala assim: Deus me livre, rapaz, ficar dando dinheiro para padre, isso é louco, não dá camisa para ninguém não. E escreve aí: daqui 2 anos ele deixa de ser padre, você é candidato a prefeito. Isso nunca me enganou. Você vai olhar: é louco da cabeça? Não é louco da cabeça. Não nasceu do alto, nasceu do dinheiro. Não nasceu do alto, nasceu da politicagem vagabunda. Não nasceu do alto, nasceu das competiçõezinhas, das intriguinhas. Não nasceu do alto, nasceu do ciúme. Não nasceu do alto, nasceu da inveja. Então, diante do reino de Deus, não vê o reino. E se não vê, não vai. E se não vai, não entra. Nascer do alto para ver, para perceber o reino de Deus. E para ver o que é o reino de Deus na minha vida, para mim. Aí a gente tem, por exemplo, a primeira leitura, maravilhosa primeira leitura, de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Pedro e João curaram aquele paralítico à porta do templo, aquilo deu um rolo danado, eles já foram presos, levados para um julgamento, não é isso? Foram ameaçados. Daqui uns dias eles vão ser presos de novo e vão apanhar bastante. Dessa vez eles só foram ameaçados de morte, pelo mesmo sinédrio que matou Jesus. E aí eles saem de lá, não é? Ameaçados e jurados. Aí eles voltam para a primeira comunidade ali e vão relatar tudo o que aconteceu, as ameaças que fizeram. E aí então eles começam a fazer uma grande oração no versículo 24, exaltando a grandeza de Deus, o Espírito Santo e tudo aquilo que Deus Pai constituiu Jesus agora como Senhor, como Cristo. Aí eles falam das ameaças que estão sendo feitas contra eles, as mesmas ameaças feitas contra Jesus, versículo 29, agora, Senhor, olha as ameaças que fazem, e olha a oração que eles fazem, sem juízo nenhum, olha as ameaças que fazem, versículo 29, e concede que nós, teus servos, anunciemos corajosamente a tua palavra.
Ué, mas se você anunciar ainda mais corajosamente essa palavra, vão te prender de novo e vão fazer com você o que fizeram com Jesus uns dias atrás. Por que eles estão rezando assim? Porque eles não têm juízo? Por que eles estão rezando assim? Porque apanhar é gostoso? Não, porque eles viram o reino de Deus. Pedro, João e os primeiros apóstolos e a primeira comunidade viu. O reino de Deus não é ficar amigo dos fariseus, dos saduceus. O reino de Deus não é ser convidado para jantar com Herodes e passar um final de semana pescando com ele. Isso não é um reino de Deus para mim. Nisso aí nem tem reino de Deus. E além de não ter reino de Deus, não é o meu chamado. E porque viram o reino de Deus, estão fazendo essa oração. Porque agora sabem valorizar as coisas que devem ser valorizadas e não se iludir com as coisas que não nos devem iludir. E nem mesmo ter medo das coisas que a gente não precisa ter medo. Porque viram o reino de Deus. E quando uma pessoa vê de fato o reino de Deus, de fato é batizada no Espírito Santo de Deus, ela não é paralisada nem pela ilusão, ela não é paralisada pelas distrações da vida, que é cheia de coisas boas, como também não é paralisada pelo medo, pela perseguição, porque eles viram o reino de Deus. E aí eles pedem, versículo 30, eles tinham curado um paralítico, e isso aí acabou com a vida deles, né? É um milagre que vai perseguir Pedro pro resto da vida. E aí o que ele pede? Eles pedem, versículo 30, estende a mão, Senhor, para que se realizem mais curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos então ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E vai terminar tudo morto, vai todo mundo morrer aqui. Pedro crucificado de ponta cabeça, Tiago vão cortar a garganta dele, e vai. Daqui um pouco Estevão morre a pedradas, né? Vai todo mundo morrer. Porque é gostoso morrer? Porque a pedrada não dói? Porque a cruz é leve? Porque viram o reino de Deus. E se a gente não vê o reino de Deus, a gente perde o reino, ou pelas seduções, pelas ilusões e distrações, ou perde o reino de Deus pelas ameaças, pelos medos. Vamos voltar para o Evangelho. Tem que nascer do alto, porque se você não nascer do alto, Nicodemos, você não vai ver o reino que já estava com eles, na simplicidade dos discípulos. Nicodemos, por ser fariseu e ser o mestre de Israel, ele é um homem muito culto, muito rico, socialmente muito poderoso, reconhecido, e ele está admirado com Jesus. Mas Nicodemos, você está vendo o reino, Nicodemos? Esse bando de pobre ao meu redor, leproso, aleijado, gente louca, problemática, manhosa, chiliquenta, feridenta, fedida, faminta. Você está vendo que isso é o reino de Deus acontecendo, Nicodemos? Ou você está com nojinho? Você está vendo, Nicodemos, Pedro, o pescador? Você está vendo o reino de Deus nessas coisas? Porque aqui está, meus queridos. Nicodemos se encantou com Jesus, mas não conseguiu dar o passo para a comunidade. Nicodemos se encantou com Jesus, mas não conseguiu dar o passo em direção a Pedro, Tiago, André, João. Se a gente não cuida, o nosso cristianismo ele fica elitizado assim. Eu e Deus, eu e as minhas devoções, eu e as minhas rezas. Tem muita gente que é preguiçoso, vagabundo mesmo, com essa conversa, eu rezo em casa. Isso é conversa de gente que... Mas muita gente tem essa conversa por um certo glamour, por uma certa elegância de si mesmo. Entende? Tem gente que tem essa conversa por a pessoa ela se sente superior. Então ela até se encanta com Jesus. Ela até escuta todo dia o padre da vez na internet, porque ele fala umas coisas que o meu pároco, coitado padre, véi sem sal não fala. Aí se encanta com Jesus, só que não tem Jesus sem o povo. E não tem Jesus sem aqueles que estão ao redor de Jesus. E aí o evangelho continua. Nicodemos vai responder: mas como é que alguém pode nascer se já é velho?
Pode entrar de novo na barriga da mãe? Nicodemos quis voltar para a eterna juventude, né? E veja, Jesus não está dizendo necessariamente nascer de novo. Jesus está falando nascer do alto. Às vezes a gente canta, e daqui a pouco acho que vai cantar, né? Quero nascer de novo. Tá bom, é um dos sentidos da palavra grega de nascer do alto. Mas Nicodemos enfatiza o nascer de novo, né? O ser humano teima em não ficar velho. Não é isso? Ele teima em não ficar velho. Ele teima em lutar contra isso. O ser humano teima em viver para sempre, em se agarrar nesse mundo. E apesar da palavra significar nascer de novo, mas é um nascer do alto. Mas olha o que Nicodemos já está pensando. Rapaz, será que dá para voltar uns 20 anos no tempo? Quem queria voltar uns 15 anos na vida aí? 20 anos, imaginou? Voltar a ter cabelo, voltar a estar mais magro, hein? Voltar a não sentir dor, voltar a poder comer de tudo, hein? Pensa que benção que ia ser? Voltar no tempo, voltar no tempo. Não dá para voltar no tempo, né? Mas Jesus está falando, Nicodemos, nascer do alto, filho. Você vai entrar na barriga da sua mãe, coisa nenhuma. Por quê? Porque tua mãe não tem mais nada para te dar. E aqui está, meus irmãos. Não voltemos para a barriga da mamãe. Não adianta voltar para a mamãe, para o papai, para as coisas do passado. É do alto agora as coisas. Você reparou quantas pessoas querem ficar voltando para sua mãe? Gente, o que tem de véia que não tem sossego, né? É porque minha mãe, é porque meu pai. Esquece isso. Deixa os velhos lá, vai viver sua vida. A gente não solta as pessoas. E tem pai e mãe também que não solta o filho, né? Quer continuar tratando como se tivesse 17 anos, 15 anos. É um homem, é uma mulher, ele que se vire. Cria atento, deixa solto. Sabe? Você vai ficar fazendo a mala do seu filho até quando? Deixa ele esquecer as cuecas. Deixa ele esquecer, deixa ele não levar a toalha. E se ele não levou escova de dente, ele que compre uma na rodoviária. Mas que inferno. A gente fica voltando no tempo. Gente, não tem nada lá. É do alto. Nicodemos, o que você quer com a sua mãe, rapaz? E mesmo que você voltasse para a barriga da sua mãe, se você não nascer do alto, você volta 40 anos no tempo. Aí depois, 40 anos depois, você é a mesma tranqueirinha de novo. É do alto que resolve a vida. E Jesus vai dizer de novo então para ele, né? Versículo 5. Nique, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui então Jesus está fazendo uma alusão muito clara ao sacramento do batismo. São João, quando vai escrever esse evangelho aqui, 60 anos e poucos, né? 60, 65 anos depois da ressurreição de Jesus, já haviam muitos batizados. E o batismo é a implicância da vida nova. Portanto, quando São João escreve e relembra essa conversa de Jesus com Nicodemos, ele está pensando e está fazendo questão de escrever isso aqui no evangelho dele. Por quê? Porque São João está rodeado, os primeiros cristãos estão rodeados, nós estamos aqui quase no ano 100. Jesus morreu e ressuscitou no ano 33. João escreve seu evangelho provavelmente no ano 98. 65 anos depois, o cristianismo tem pessoas que admiram, tem muita gente que já teve filho, já vem uma segunda geração, uma terceira geração aqui, de gente que acha bonito, mas não quer passar na água e no Espírito, porque o que é o batismo, meus irmãos? O que são os sacramentos? Nascer da água e do Espírito é nascer do batismo, mas a partir do batismo, nascer da água e do Espírito são os sacramentos. O que significa isso? Significa implicar a vida num compromisso com Deus. Não adianta você achar bonito, você precisa vestir a camisa. Você precisa se posicionar. Eu tenho um outro conhecido, lá do meu tempo de colégio, até hoje eles são, da Congregação Cristã, a Igreja Congregação Cristã do Brasil. E eu sei que aqui no Piquiri tem isso também. Que eu tenho amigo meu, lá atrás, até hoje, não são batizados. Por quê? Porque não quer as implicâncias do batismo. Não sei se ainda é assim os regramentos dele lá, mas, por exemplo, se batizar não pode tomar uma lata de cerveja nunca mais na vida. Eu tenho amigo meu que já tem a idade que eu tenho. Ele está discernindo se ele vai batizar há 37 anos. Filho, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa vestir a camisa, não basta achar bonito. Você precisa vir jogar o jogo junto com nós aqui. Você precisa pular para o lado de dentro. Nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você vai ter que pedir o batismo.
E o que São João está escrevendo aqui? Tem muita gente admirando, achando bonito, mas não pede o batismo, não dá o passo, não compromete a vida. Em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, se alguém não dá o passo de pedir o batismo, se alguém não dá o passo de se reconciliar com a igreja. Casamento, por exemplo, gente, é um jeito de nascer da água e do Espírito. Vai ficar nesse enrolation, nesse test drive até quando? Parece que não, mas é profundamente espiritual o gesto de marcar a data do casamento, alugar um terno, ver o vestido que serve, qual é que você pode pagar, chamar um tanto de gente, reunir numa igreja e vir entrando pelo corredor. Isso é profundamente espiritual. Você está entrando no reino de Deus. Do caso, o reino de Deus, essa mulher, esse homem, tá ruim, mas tá bom, é o que Deus me deu, vamos embora para cima. O passo. 20 anos morando junto, eu não me sinto pronto. Filho, você precisa entrar no reino de Deus. A padre, reza para mim que eu estou discernindo. Gente, o que eu recebo de mensagem de rapazes, já não tão rapazes, né, homem, o sujeito está com 30, 32, 35 anos. Ele já foi para o mosteiro, ele já foi para o seminário diocesano, ele já tentou caminho com a canção nova, agora ele está de olho na Shalom. Filho, entra no reino, casa com alguém, pelo amor de Deus, né? Sangue de Jesus tem poder. Nicodemos, você precisa dar um passo. Você precisa passar na água do batismo que a Madalena passou. Passar na água do batismo que muita gente pobre, simples, vulgar passou. Nicodemos, você precisa vir ser um de nós. Você precisa entrar na fila dos pecadores, igual todo mundo entrou, meu amigo. Porque quem não passa pela água do batismo, depois na vida, quem não passa pela água, você está entendendo, né? E pelo Espírito, da Eucaristia, da confissão, do matrimônio, não entra no reino de Deus. Você viu, mas não vai entrar? Então, o passo da fé. E aí Jesus vai resumir para Nicodemos tudo isso. Versículo 6, que quem nasce da carne, filho, é carne. Mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito. Nascer do alto, nascer do Espírito, não ser só carne. Nascer do Espírito. Porque, meus irmãos, voltando para o início da homilia para terminar, com um pouco de humildade a gente vê que a nossa carne nos pesa, nos trai, nos limita. A gente sente em nós também que a vida é mais do que isso aqui que às vezes a gente está vivendo. E todas essas ânsias do ser humano, quem complementa e quem nos põe para viver é o Espírito Santo. Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Você quer ser só carne? Você quer ser só repetição do que viveu, da família que teve ou não teve? Você quer ser só repetição dos pecados que você herdou, carrega? É isso que você quer para a sua vida, Nicodemos? Mas quem nasce do Espírito é Espírito. E não te admires por eu haver dito que você tem que nascer do alto, Nicodemos. Acho que Jesus falou isso aqui para Nicodemos porque talvez Nicodemos foi fazendo uma cara de quem não estava gostando. Foi fazendo uma cara de, mas eu não vim aqui para ouvir isso. Então Jesus falou para Nicodemos, e não te admires, Nicodemos, eu dizer que você tem que nascer do alto, igual a Madalena, apesar de você ser um homem puro e não ser prostituto, igual ela, mas você também tem que nascer do alto. Todo mundo tem que nascer do alto, nascer do Evangelho. Não precisa nem ficar admiradinho não, Nicodemos. É para você também esse negócio. O vento sopra onde quer, meu amigo. Até no Nicodemos. O vento sopra onde quer, em qualquer situação da nossa vida. E você pode ouvir o seu ruído, não é isso? Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Gente, onde é que começa o vento? Onde é que termina o vento? Boa pergunta, né? A liberdade do Espírito. E assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Santo. Nicodemos, justamente por ser fariseu, gostava de ter tudo muito certinho. Quem nasceu do Espírito está aberto às novidades de Deus. E Nicodemos foi convidado a deixar o vento soprar nele. Só que esse sopro, se ele tivesse aberto o coração e as velas do seu coração, levaria ele para longe dos fariseus. E os fariseus são ricos. Ah, o dinheiro.
Teria levado ele para longe dos fariseus, e os fariseus são os homens mais importantes da cidade. Rapaz, eles dão cada festão. E as festas, as fotos, os likes, a selfie. Esse vento teria levado Nicodemos para perto de pessoas muito simples, pecadores e doentes. Eu ando tão sem tempo, esse povo doido, padre. Não tem mais paciência para essas coisas. O vento sopra onde quer, nos leva para onde nos quer. Mas tudo isso, irmãos, é convite. E diante dos convites a gente pode sentir medo. Então, o que disse o Salmo? Que vale para o Nicodemos, que vale para aqueles primeiros que estão pedindo para Deus realizar ainda mais milagres, vale para você e para mim. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Coloquemos a nossa esperança no Senhor, meus irmãos, e entremos no reino que estamos vendo. É Deus quem cuida de nós. Nicodemos talvez escolheu ser cuidado por si mesmo, pela sua segurança e pelos fariseus. Podia ter sido cuidado pelo próprio Deus. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança em Deus, no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.